Salve, salve pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aula de hoje nós daremos sequência ao nosso conteúdo América Platina. E professor, mas já estudamos isso? Não, nas duas últimas aulas nós trabalhamos a América Andina, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que recebi aquele nome ali por causa da chamada Cordilheira dos Andes? Tá, por que então que a América Platina recebe esse nome? Fácil, né, galera? Porque os três países que a compõem, que são ali a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, são países banhados pela grande bacia do Rio da Prata. A grande bacia do Rio da Prata, pessoal, entre vários rios que a compõem, tem três aí super importantes, né? O Rio Paraguai, o Rio Paraná, que vocês estão vendo em destaque aí, e o Rio Uruguai. Curiosamente, os três rios têm ali as suas nascentes em território brasileiro, só que para efeito de estudo, o Brasil não entra na chamada América Platina, tá, pessoal? Por quê? Porque não basta apenas, né, estar aí na bacia do Rio da Prata, tá? Tem também outros detalhes que nós veremos. Então, os três países que a compõem, Argentina, Paraguai e Uruguai, certo? Ok? Os três, pessoal, apresentam aí os chamados domínios das terras baixas, né? Que no Paraguai, por exemplo, chama Chaco. Na Argentina, no Uruguai, chama-se Pampas. Aqui no Brasil também nós temos um pouco, chama-se Pampas também, tá? Só que você vai ter uma variedade aí climática, pessoal. Por exemplo, no norte do Paraguai você encontra o clima tropical. Em boa parte aí da América Latina você encontra o subtropical. Agora, se você for para o sul da Argentina, por exemplo, pessoal, você vai ter um clima muito mais frio, um clima temperado. O que vai ocasionar essa mudança, pessoal, climática? O fator da latitude, ou seja, a distância em relação à linha do Equador. Galera, olha o norte do Paraguai ali, onde está escrito Rio, de Rio Paraguai, estão vendo? Vejam dali até a ponta de baixo ali da Argentina, pessoal, do extremo sul da Argentina. Olha o tanto de latitude que você tem. Então isso vai dar diferença aí na questão climática, ok? Pois bem, pessoal, são países que, a grosso modo, têm uma política econômica baseada aí na exportação, né? Baseada principalmente em produtos primários, né? Economia primário exportadora, tá aí um exemplo aí, né? São países aí, principalmente Uruguai e Argentina, com um grande rebanho ovino, né? Você tem aí a produção de lã para exportação, olha que bonito esse negócio aí. São países, pessoal, que tem um predomínio de população branca de origem europeia, tá aí, ó, a torcida da Argentina, depois de tomar um sarrafo em algum jogo aí, ó, estavam perdendo, fizeram um cara de paisagem para tirar foto, né? Vocês vão perceber que a maior parte aí são brancos, né? Diga-se de passagem que a Argentina foi colonizada por espanhóis, pessoal, mas não tiveram a utilização massiva de mão de obra escravizada da África, tá? Então, por isso que o contingente de negros na Argentina, no Uruguai, é muito, muito, muito pequeno, certo? E logo após o período de colonização, logo após sua independência, a Argentina, o Uruguai receberam muitos imigrantes europeus também, como, por exemplo, italianos. Para quem gosta de futebol, é só você perceber, cara, a escalação das seleções do Uruguai e da Argentina, pessoal, tem muito sobrenome italiano, né? Muito sobrenome italiano. Tá aí Maradona para comprovar, né? Pois bem, pessoal, e o Paraguai? Vocês viram que eu não falei dele, né? Porque o Paraguai é a exceção, pessoal. A maior parte da população paraguaia é mestiça com indígenas, né? Da etnia aí Guarani, como vocês estão vendo. Olha a diferença, pessoal, nos traços físicos, né? No fenótipo da população paraguaia com a uruguaia e a argentina. Dá uma olhadinha aí, tem uma diferença bem grande, né? Bom, galera, nós vamos estudar agora os países de forma separada, né? Individual. Vamos começar aí com o Uruguai, um país muito pequeno, pessoal. Um país aí, ó, como vocês estão vendo, dominado aí por um relevo plano, planícies cobertas aí por gramíneas, né? Lembrando que essas planícies, pessoal, cobertas por gramíneas, recebem o nome de pampas, tá? Tanto na Argentina como no Uruguai, até aqui no sul do Brasil, chamada de pampas, certo? Se você olhar o mapa do relevo, pessoal, que eu coloquei para vocês aí, lembra que todo mapa de relevo ele segue aquela paleta de cores, né? Quanto mais verde, mais verdinho, significa que os locais são mais baixos, né? Partindo ali para a paleta do amarelo, do laranja, do vermelho, né? Por aí vai. Vocês vão ver que o Uruguai todo ele é muito baixo, pessoal. Isso significa que o seu relevo é homogêneo, ele é todo assim do jeito que vocês estão vendo, tá? Tem poucas ondulações, poucas áreas um pouco mais elevadas, certo? Perfeito! Para qual atividade econômica, galera? Tá aí na foto, ó. Pecuária extensiva, pessoal, tanto a bovina quanto a ovina. O Uruguai, pessoal, depende e muito
da exportação de carne, de couro, de lã, laticínios e por aí vai. Ah, não tem agricultura? Tem também, porque essas grandes terras aí, pessoal, todas planas, favorecem muito o plantio de trigo, arroz e soja, sendo que muitos deles é para exportação, certo? Ainda quando nós falamos em Uruguai, pessoal, aí tem um mapa da densidade demográfica. Aqui nós vamos perceber, ó, as populações estão concentradas em pequenos, não vou dizer pequenos, né, mas assim, num pequeno número de grandes cidades. Pode ver, ó. Tanto é que a maior parte da população uruguaia está concentrada onde? Lá na região metropolitana de Montevidéu. Olha lá no sul, ó, lá embaixo do mapa. Estão vendo? A maior parte da população está concentrada lá. Pasmem, pessoal, a população uruguaia em torno de 3 milhões de habitantes. Piracicaba tem 400 mil. Piracicaba teria mais aí de 10% da população do Uruguai. Só para vocês terem uma ideia, tá? Sendo que desses 3 milhões, mais de 50% estão na região metropolitana de Montevidéu. E é uma população, pessoal, que tem uma condição de vida bem interessante, logo se reflete numa expectativa de vida maior. E eles têm um contingente populacional de idosos muito grande, certo? É um país muito pequenininho, pessoal, mas é muito bonito, tá? Muito bonitão. Diga-se de passagem aí, ó, que recebe muitos turistas por ano, principalmente turistas brasileiros e argentinos, né? Na região de Montevidéu, como vocês estão vendo aí, ó, na grande Montevidéu, né? A cidade de Montevidéu, capital do país. Tá aí um exemplo para vocês aí do ponto central, do marco central da cidade, que é a chamada Plaza Independência. Foto minha também, essa foi eu que tirei, tá, pessoal? Já conheci lá alguns anos atrás, muito bonitona. Assim como também você tem aí o turismo em Colônia de Sacramento e Punta del Este. Punta del Este eu não tive oportunidade de conhecer, pessoal, mas essa foto de Colônia de Sacramento também é minha, tá? Eu que tirei no comecinho desse ano. E o que vocês estão vendo lá atrás, ó, não é oceano não, pessoal. O que vocês estão vendo lá atrás, pasmem, é a foz do Rio da Prata, tá? Tanto é que você tem uma balsa aí que transporta de Buenos Aires, na Argentina, até Colônia de Sacramento e de volta aí para você atravessar a questão de 1 horinha, tá? 1 hora para você atravessar o rio de uma ponta para outra, cara. Só para você ter uma ideia do que junta de água aí, né? Então não é o mar aí não, é o Rio da Prata, é só a foz, ok? Vamos agora para o Paraguai, pessoal. O Paraguai, assim como a Bolívia, ele tem um problemão. Ele não tem saída para o mar. É um país mediterrâneo, como a gente fala, né? Mas não é mediterrâneo por causa do clima mediterrâneo, não. É porque mediterrâneo significa central ali, que ele está no meio do continente e não tem saída para o mar. Só que o problema do Paraguai, pessoal, é menor do que o da Bolívia. Por quê? Porque ele tem um rio super importante que cruza o seu país, chamado Rio Paraguai, certo? Começa no Brasil, corta todo o país e vai desaguar lá entre a Argentina e o Uruguai, né? Na bacia do Rio da Prata, tá? Então o problema deles aí é um pouquinho menor. Como eu falei para vocês, pessoal, é um país bem miscigenado, ali você tem uma etnia guarani muito forte, né, nos traços físicos, na questão até mesmo dos dialetos locais, mas é um país extremamente subdesenvolvido, um país com baixo padrão de vida, tá, pessoal? Uma pobreza, um subdesenvolvimento latente, que nós podemos dividir aí em 2 grandes partes, obviamente divididas aí pelo Rio Paraguai, tá? Olha aí a população, pessoal, que eu acabei de falar para vocês agora, vocês percebem os traços fenotípicos, né, da população paraguaia, certo? Podemos dividir aí de um lado, pessoal, o Chaco, que seria a fachada do lado oeste do Paraguai, certo? Essa região do Chaco, pessoal, é muito rica em petróleo, então é um produto muito importante aí nas pautas de exportação do Paraguai, certo? Em compensação, a porção oriental, que é essa já voltada para o lado do Brasil, ela já é coberta por florestas, é onde nós temos o extrativismo, tá? Tanto da madeira como do tanino, temos aí a cultura do algodão, do mate, da soja, então é uma área onde a agricultura realmente funciona, tá, pessoal? E é exatamente desse lado aí, mais especificamente próximo aí da cidade de Salto de Guairá, pessoal, que nós temos a chamada usina de Itaipu. E, professor, mas Itaipu não é uma usina hidrelétrica brasileira? Não, pessoal. Itaipu, ela se localiza do lado paraguaio, certo? Ela é um projeto binacional. Brasil e Paraguai colocaram dinheiro. Para falar a verdade, foi mais o Brasil, e o Brasil ainda emprestou a parte do Paraguai, né, pessoal? Uma maneira de fazer uma aproximação entre os governos, tá? Isso foi construído na década de 1970, tá? Fornece energia tanto para o Paraguai quanto para o Brasil, até mesmo a partezinha ali do norte da Argentina quando necessário, certo? E detalhe, pessoal, 20% de toda renda, 20% de toda a renda que o Uruguai consegue gerar, ou seja, o seu PIB, vem aí dessa energia elétrica que ele vende ao Brasil, certo? Nossa, mas como assim? Como assim ele vende para o Brasil? Galera, uma porcentagem é destinada ao Brasil, outra parte destinada ao Paraguai. Só que o Paraguai,
não usa tudo que é destinado a ele. Então ele pega uma parte dele e vende para o Brasil, porque o Brasil precisa muito mais do que ele. Ainda mais no centro-sul, ali, né, próximo ali do sudeste do Brasil, onde a gente precisa, graças à nossa grande população e processo de industrialização, certo? Ou seja, galera, até hoje o Paraguai tem uma dívida com o Brasil que ele vai pagar ainda em suaves prestações, tá? Só que de alguns anos para cá, o Paraguai, desculpa, ele vem tentando uma negociação com o Brasil para tentar diminuir essa dívida com a Eletrobras, né? Antiga Eletrobras, aí, que era essa empresa brasileira aí de geração de energia elétrica. Com base no quê? Com base na atualização de valores, porque ele acredita que o que o Brasil paga pela energia elétrica paraguaia é muito baixo, então que isso precisaria ser revisto. Isso daí vem causando aí um certo celeuma aí entre o governo brasileiro e o governo paraguaio já há algum tempo, ok? E vamos para a nossa querida Argentina, pessoal. 7º país em extensão territorial do mundo, ou seja, está entre os 10 maiores do mundo, cara. Um país extremamente urbanizado, 92% da população vivendo nas cidades, com um elevadíssimo nível cultural. Tive a oportunidade de conhecer esse ano aí, pessoal, me espantei com o número de livrarias que você encontra no centro de Buenos Aires, nunca vi aquilo, tá? É muita livraria, gente lendo para todo lado, gente com o livro na mão a todo momento, tá? O nível de escolaridade deles é muito maior do que o nosso, isso se reflete na taxa de analfabetismo, que é baixíssima. Então é um país que, nas últimas décadas, apresentou sim uma condição de vida considerável. Alguns autores dizem, pessoal, que até a década de 1930, até ali, a Argentina, em qualidade de vida, só perdia para os Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia. Se a década de 30, né, dali para frente, que deu uma desandadinha mais ou menos, tá? Quando nós falamos em Argentina, pessoal, nós temos que lembrar que esse país ele pode ser dividido em regiões naturais. Regiões naturais. Vejam no mapa aí, ó. Chaco, Mesopotâmia, Pampa Seco, Pampa Úmido e Patagônia, pessoal, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões naturais, certo? Vamos iniciar, pessoal, pelo Pampa Úmido, que tá nessa corzinha aí verdinha, que vocês estão vendo mais escuro, tá? É aí que nós temos as grandes cidades, tá, pessoal? É aí que nós temos Buenos Aires, né? A capital, a grande Buenos Aires. Nós temos aí, ó, 74% da população argentina, ou seja, 3/4 da população argentina está nessa área verdinha que vocês estão vendo ali, tá? Maioria brancos, né, descendentes aí de espanhóis, italianos, como nós falamos, o IDH muito alto, 0,82, é um IDH considerável. É o local da Argentina onde nós mais encontramos indústrias, lembrando que a Argentina também é um país de industrialização tardia, assim como o Brasil, assim como o México e outros do mundo. Também começou a se industrializar fortemente junto com o Brasil na década de 1950, tá? E é uma área que, naturalmente, pessoal, ela tem um relevo plano, solos férteis e dominados ali por gramíneas, né? Como vegetação natural. Então, é uma área propícia para a agricultura e também para a pecuária bovina, que é muito forte aí nessa região, ou seja, é a área mais rica do território argentino, ok? Mais uma sub-região, pessoal, Pampa Seco. Pampa Seco, essa área amarelinha que vocês estão vendo aí, estão vendo? Bem no sopé aí da Cordilheira dos Andes, né? Sim, pessoal, bem no cantinho da Cordilheira dos Andes, dá para perceber, ó. A Cordilheira dos Andes é o que divide aí a Argentina com o Chile, tá? Um exemplo que eu passei para vocês é a cidade de Mendoza, pessoal. Por que Mendoza ela é muito famosa, né? Como toda essa região do Pampa Seco, ela é uma representante digna do Pampa Seco. Por quê? O índice pluviométrico é menor. Menor por quê? Porque você está mais distante do litoral, tá vendo? Você tem ali o que nós chamamos de efeito da continentalidade, certo? E do outro lado tem a Cordilheira dos Andes, meu, que não deixa passar a umidade do Pacífico para lá por nada, certo? Então é uma área um pouco mais seca, pessoal. Nossa, mas como que tem plantação ali de uva? Como tem parreiras? Como tem produção de vinho? Galera, você tem aí alguns rios que surgem aí do degelo dos Andes também, tá? Para essa fachada virada aí para a Argentina. Isso favorece bastante, certo? Sem contar que espécies aí como as uvas não precisam de tanta água assim. Então é uma região aí onde você tem um destaque muito grande para as chamadas vinhas, né? Produção de uva e produção de vinho, que caracteriza aí a cidade de Mendoza, certo? Mais uma região, galera. A Mesopotâmia. Ô louco, professor, Mesopotâmia é lá do outro lado do mundo. Não, pessoal, calma, segura. Tá vendo no mapa onde fica a Mesopotâmia aí, pessoal? Tá vendo ou não tá vendo? Dá uma olhada aí, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Não tá vendo ainda? Meu Deus do céu, pessoal, dá uma olhada aí, ó. Aqui, ó, olha a setinha. Viram? Mesopotâmia, pessoal, é uma palavra que significa entre rios, tá? Eu sei que vocês já estudaram na aula de história, Mesopotâmia, Crescente Fértil, lá na região do Oriente Médio, tá?
Mas essa regiãozinha da Argentina também é conhecida por Mesopotâmia. Por quê, cara? Porque ela fica ali entre dois rios, né? Você tem aí o rio Uruguai e você tem aí o rio Paraná, Paraguai, né? Então essa regiãozinha está bem no meio desses dois grandes rios, então é uma região bem úmida, pessoal, onde chove legal, favorece demais a agricultura, você tem ali um clima tendendo ao tropical, o mais forte deles aí é a produção de arroz voltada para a exportação. Lógico que abastece o mercado interno, com certeza, mas também voltado para exportação, ok? Mais uma região natural, galera, o Chaco, fica ali na região norte da Argentina, né? É uma área aqui, ó, dá uma olhadinha na foto. É uma planície mais alagada, é coberta ali por uma densa floresta, tá? Não vou falar que é igual o nosso Pantanal, tem alguma semelhança, tá? Mas não é igual, né? A não ser pelo fato de ser uma planície alagável, de ser uma área com floresta densa, certo? Pela sua latitude, ou seja, pessoal, pela distância do Equador, que não é tão grande assim, você tem um predomínio aí do clima tropical, que favorece os chamados cultivos tropicais, né? Tabaco, erva mate, banana e cana-de-açúcar, certo? Vamos agora aqui então, pessoal, para a última região econômica, a Patagônia. A Patagônia já é o extremo, né? É o extremo sul da Argentina, pessoal. É aquela área mais fria, por quê? Porque está mais distante do Equador, então você tem ali climas realmente pouco propícios aí ao estabelecimento humano. Você tem situações de locais anecúmenos, né? Que dificultam muito o estabelecimento humano. Dominada aí por planaltos frios. Um dos fatores de ser tão frio é a distância da linha do Equador, a latitude. O outro é porque essa porção da Argentina é banhada pela corrente fria, pessoal, das Malvinas. A corrente fria, já estudamos em outros anos aí que isso também favorece aí a diminuição da temperatura, né? Por ser muito frio, pessoal, é coberto por estepes, né, com aquela vegetaçãozinha quase que de deserto, né? Que não deixa de ser um deserto frio. Favorece aí a criação de ovinos, então tem uma criação de ovino muito grande, uma exportação de lã fantástica. Tem fruticultura também de alguns rios aí do derretimento da neve da Cordilheira dos Andes, tá? Uma área turística muito forte, por exemplo, ali Bariloche, também El Calafate, como vocês estão vendo nessa foto, pessoal. Talvez vocês não consigam ver legalzinho, mas é uma geleira monstro de grande e tem algumas pessoas ali observando essa geleira. Dá uma olhadinha ali, ó. Tá escrito Patagônia. Bem no A do tá, tem duas pessoinhas ali, ó. Veja ali, casaquinho preto. Estão vendo o tamanho dessa geleira, pessoal? Show de bola, né? Pois bem, também é uma região, pessoal, que tem um potencial hidráulico, tá? Destaque para a região de El Chacón, né? E também é uma área de exploração de petróleo, pessoal, principalmente próximo de uma cidade chamada Comodoro Rivadavia. Tanto é que existem até dutos que ligam Comodoro Rivadavia à região metropolitana de Buenos Aires, onde nós temos aí a atividade industrial mais forte desse país, ok? Um país muito rico, realmente, né, pessoal? Rico em cultura, rico em paisagens, rico em geografia. Falou? Próxima aula a gente continua aí com geopolítica da América Latina. Galera, um abração para vocês e até a próxima!